Helga Correia é candidata na lista do PSD pelo Círculo Eleitoral de Aveiro nas próximas eleições legislativas, a realizar-se no dia 30 de janeiro. É número 4 da lista. Boa tarde, Helga Correia. Este lugar, número 4, é um prémio do PSD distrital ao Oliveira das Mães, apesar mesmo dos resultados das últimas autárquicas. Boa tarde, Emanuel. Este lugar, ou quarto lugar, como o Emanuel diz, na minha opinião, deve-se a dois fatores. O trabalho desenvolvido pelo PSD de Oliveira das Mães e pela Conselhia de Oliveira das Mães, e outro, o facto do trabalho desenvolvido pela deputada Helga Correia na Assembleia da República, um resultado que é visível aos olhos de todos aqueles que acompanham o trabalho, quer local, quer nacional, e penso que será esse o destaque que a Distrital quis dar ao Oliveira das Mães. Este foi um mandato apenas de 2 anos, foi interrompido. Que destaque, ou o que é que destacava do seu trabalho na Assembleia da República? Foi um mandato realmente mais curto, fruto desta pandemia, mas foi um mandato acima de tudo diferente para mim enquanto deputada, porque acabei por abraçar novos projetos. Um deles foi a coordenação da 10ª Comissão em nome do PST na Assembleia da República, foi acompanhar matérias que eu já acompanhava, mas de uma forma diferente como coordenadora, e depois todas aquelas matérias como as questões mais locais do Concelho de Oliveira das Mães, como a linha do Voga, a GNR, de Cesar, as questões do IC2, mas também questões de âmbito distrital, como o Hospital Visconde de Salreu, como a questão das obras de requalificação do Centro de Saúde de Albergaria, como pugnar para que o horário de funcionamento do Centro de Saúde de Acevedo de Boga fosse novamente alargado, uma série de questões locais, distritais e também de âmbito nacional, como a questão do Estatuto do Cuidador, muitas outras matérias que, apesar do curto espaço de tempo desta legislatura, foi permitindo fazer algum trabalho a nível nacional e como deputada. Nesta legislatura também houve o caso de Helga Correia ser nomeada para secretária da Presidência da Assembleia da República. Também foi um prémio, viu isto como um prémio dentro do seu partido? Eu não encaro os cargos que exerço dentro do meu partido como um prémio. Há um trabalho que é feito enquanto deputada e, mediante esse trabalho, depois há o reconhecimento por fazer mais ou melhor aquele trabalho que nós desempenhamos. Mas permita-me, Emanuel, que eu corrija, não é secretária da mesa, mas é vice-secretária da mesa da Assembleia da República. Isto, quando nós chegamos à Assembleia da República, elegemos a mesa da Assembleia, elegemos o Presidente da Assembleia da República, os secretários e os vice-secretários. O PSD entendeu na altura que eu reunia as competências para desempenhar essa função em nome do PST. Orgulho-me de ter sido indicada. Tentei, ao longo destes 2 anos de mandato, ter sido uma pessoa imparcial naquelas que eram as minhas decisões que tinham que ser decididas naquele momento. Tentei fazer o melhor que podia e que sabia. Consegui perceber muito melhor como é que funciona a mesa da Assembleia da República, apesar de ter tido essa experiência na mesa da Assembleia Municipal de Oliveira das Mães, é completamente diferente e permite-nos perceber um bocadinho o que é o trabalho de quem está por detrás de todo, porque não é só o trabalho que se vê quando estamos numa reunião plenária. Há muito mais, para além disso, que nós, deputados que não exercemos essas funções, desconhecemos essas matérias. Voltando um pouco atrás, ainda no lugar da lista que ocupa no PSD, é público que apoiou Rui Rio nas últimas eleições internas. Caso o resultado tivesse sido diferente, havia probabilidade de Oliveira das Mães não ter um candidato social-democrata em lugar elegível nas próximas eleições? Eu não creio que essa situação acontecesse. Eu acho que Oliveira das Mães, ao longo destes anos, tem demonstrado que
desenvolve a nível nacional todas as pessoas que passaram pelo cargo de deputado, e falamos do Hermínio Loureiro, podemos falar do Sr. Casimiro de Almeida, podemos falar da minha antecessora, da Carla Rodrigues, e eu própria sempre demonstramos que somos capazes de fazer aquilo que sabemos da melhor forma que sabemos. E acho que, independentemente de apoiarmos o líder A ou o líder B, o que conta aqui é o trabalho desenvolvido enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto deputados, tanto a nível político local como a nível da política nacional. E acho que, independentemente disso, no final o candidato que ganhasse iria olhar para Oliveira das Meias no seu todo, naquilo que tem sido a Conselhia de Oliveira das Meias. E estou certa que fosse a Helga Correia, fosse outra pessoa qualquer, independentemente, poderia não ter o 4º lugar, ter o 5º ou o 6º, mas acho que estaríamos de igual forma representados, porque Oliveira das Meias merece, os oliveirenses merecem, e acho que não podemos perder aquele que tem sido o nosso trabalho ao longo destes anos. Política propriamente dita, nos próximos 4 anos, quais são os grandes temas que vai levar à Assembleia da República? Porque obras vai pugnar para Oliveira das Meias, é natural, mas também a nível distrital, mas centrando em Oliveira das Meias, o que é que tenciona lutar para alcançar? Centrando-me em Oliveira das Meias, eu acho que não podemos deixar cair a importância da requalificação da linha de Voga, a requalificação, ou neste caso já não será requalificação, mas a obra nova do posto de GNR de Cesar. Temos a questão do IC2, existem várias questões que já transitam das anteriores legislaturas e que eu acho que não podem ser deixadas esquecidas. Poderá-me dizer que, mas já se sabe que é preciso fazer estas obras, é preciso avançar com elas. É verdade. O que é certo é que, se nós deixarmos cair esses assuntos na Assembleia da República e mesmo a nível local, muitas das vezes arrasta-se por mais anos do que aqueles que era desejado arrastarem-se. A nível de saúde, pergunto-lhe, a população fala muito sobre o centro de vacinação não estar em Oliveira das Meias, estar em São João da Madeira. A nível político, acha que era possível influenciar a nível distrital a reverter esta situação, ou seja, Oliveira das Meias ter um centro de vacinação só por si? Isso é uma pergunta mais de âmbito local do que âmbito nacional. Mas que acaba por ter também alguma influência a nível nacional. De qualquer forma, tudo aquilo que tem sido estas questões, falemos do centro de vacinação, testagens e por aí fora, e tudo aquilo que são matérias da área do Covid, eu sempre tive essa preocupação e tive trabalho na Assembleia a nível de questionar o Governo, nomeadamente pela questão de que nós em 2020 e 2021 andamos sem saber qual era o número de casos em Oliveira das Meias, da forma como era publicado a nível nacional. Relativamente ao centro de vacinação, essa é uma matéria que eu também já tive a preocupação de abordar enquanto deputada municipal aqui em Oliveira das Meias. Eu acho que é importante ter o centro de vacinação em São João da Madeira, mas os oliveirenses precisavam de ter um centro de vacinação próprio. Aquilo que eu já fiz questão de dizer ao Sr. Presidente da Câmara é que é importante que ele esteja em Oliveira das Meias, porque senão estamos a ter oliveirenses que sem condições estão a deslocar-se para São João da Madeira. Agora, a nível nós fazemos a nível distrital, a nível nacional, algo para isso nós não podemos fazer, porque está a decisão em Oliveira das Meias e está no ACES de Oliveira das Meias essa questão. Linha do Voga, iniciaram há pouco tempo as obras de requalificação ou de, pelo menos, melhoramento da linha do Voga. Foi uma vitória para Oliveira das Meias, neste caso, e para a região? Eu acho que isso é uma vitória para o distrito de Aveiro, acima de tudo, porque a linha do Voga atravessa vários concelhos. De qualquer forma, estamos a falar de meras obras de... está-me a faltar o termo. Vais cortar aqui, não? Estamos a falar apenas de situações curativas daquilo que é o mau estado em que a linha do Voga está. Aquilo que eu acho que temos todos que pugnar, e é aquilo que eu tenho
me preocupado em debater na Assembleia da República, é a requalificação total da linha. Estas obras pontuais de substituição de carris, de travos e por aí fora vão melhorar a qualidade e o estado da linha do Voga, mas não vão permitir aumentar a rapidez de deslocar-nos de Oliveira das Meias a Espinho, não vai permitir que se desloque de Oliveira ao Porto, porque ainda há aqui muito mais a fazer na linha do Voga. Têm sido feitos vários estudos de procura, vários estudos de viabilidade. Está uma verba planeada no Plano Nacional de Investimentos 2030, agora o importante é que realmente o Governo avance no sentido de candidatar a linha do Voga para que realmente essa obra avance no terreno. Também considera que embora sejam obras de beneficiação, que é um sinal que o Governo está a olhar para esta linha do Voga? É um sinal que realmente as chamadas de atenção durante este tempo surteu efeitos, portanto a população como a própria autarquia e as autarquias à volta de Oliveira das Meias fizeram pressão e essa pressão surteu efeitos para que realmente a obra já esteja no terreno. E para isso também os deputados do Círculo Eleitoral de Aveiro contribuíram para pôr esse assunto na Assembleia, no sentido de realmente avançarem as obras. Falando no IC2, houve um projeto de resolução apresentado pelo PSD por outros partidos. Neste caso, o deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista, absteve-se neste ponto por já ser uma obra que está planeada e já está com datas para começarem as obras no terreno. Qual foi a intenção do PSD, neste caso, em apresentar este projeto de resolução, tendo em conta que já haveria, cronologicamente, já havia datas para a realização desta obra? Ainda não há datas para a realização, há datas para o projeto. De qualquer forma, é assim, como todos nós sabemos, existem datas para muita coisa. Se voltarmos atrás, o quartel da GNR de Cocujens teve a primeira pedra colocada há uma década atrás e só foi concluída a obra e foi inaugurada em março de 2021. Por isso, com pedras colocadas, com poupa e circunstância e com membros do Governo no nosso Conselho. Todos nós sabemos que isso acontece. Aquilo que está a acontecer no IC2 já vem de 2015, quando eu fui para a Assembleia da República, tive a oportunidade de questionar várias vezes a tutela relativamente às obras do IC2, foi tendo respostas, como o Emanuel sabe, continuaram a acontecer sinistros no IC2 e conforme foi acontecendo as melhorias ou os sinistros, eu tentei alertar a tutela por perguntas escritas, por intervenção nas comissões com o seu ministro, no sentido de alertar. Há respostas, eu tenho respostas em como realmente está pensado e projetado para determinada data, só que não deixa de ser uma projeção. O PSD entendeu apresentar um projeto de resolução que reforça e recomenda à Assembleia da República, e não foi só o PSD, foi o CDS e foram outros partidos, no sentido de recomendar à Assembleia da República para dar mais força à necessidade de intervenção do IC2 em Oliveira das Meias. O Sr. deputado Bruno Aragão entendeu abster-se, mas se recuarmos e se formos ver o que é o histórico da Assembleia da República de iniciativas legislativas e de projetos de resolução, mesmo estando o Partido Socialista ou o PSD no governo e com obras identificadas e sinalizadas e com datas prováveis de se executar, temos partidos políticos e deputados a apresentar projetos de resolução porque isso simplesmente coloca o assunto na ordem do dia e vinca a necessidade de ser feito. Aquilo que o PSD e a Helga Correia, neste caso, e os deputados eleitos por Aveiro, quiseram dizer foi alertar, porque desde 2015 que nós andamos a alertar. Estamos em 2021 e 22. 21 passou, sempre a indicação de que iam melhorar. Há indicação, eu não lhe consigo precisar agora a data, mas é questão de ver que iriam até colocar
os radares como existem em Santa Maria da Feira, e já era para ter, por isso é que eu estava a ir ao 21, porque se a memória não me falha, seria em 2021, e o que é certo é que continuamos sem ver sinais de melhorias no IC2, tirando a situação que está a acontecer agora em Trabanca e que está a obrigar uma intervenção de fundo. Com o projeto, o que é que nós também pretendemos alertar foi para a necessidade de, ao projetar uma obra de requalificação, olharmos para a situação do Pinheiro da Bem-Posta. Temos semáforos, que também é uma zona identificada como uma zona de sinistros e que é preciso olhar com atenção antes de termos um projeto, antes de alguém que não conhece o terreno pegar na requalificação sem saber que a população anseia para ali uma rotunda, e era isso que pretendíamos também sinalizar. Em termos de ambiente, há alguma proposta que leve à Assembleia da República nos próximos 4 anos, tendo em conta a poluição dos rios que atravessam o concelho de Oliveira das Mães? É assim, em termos de ambiente e da poluição dos rios, há uma coisa que eu tenho tido essa preocupação e tenho pedido ao longo destes anos os dados de como é que está a situação a nível dos rios, e falo relativamente à etar do Salgueiro e à etar de Ocel. Há aqui uma preocupação que eu tenho e que tenho acompanhado, que tem a ver com as obras de modernização de ambas as etares que estavam previstas. Existe já um valor identificado para a modernização dessas 2 etares, no sentido de minimizar a questão da poluição dos rios em Oliveira das Meias. O que é certo, essas obras não avançam, e eu posso dizer, e constatei já a nível da etar do Salgueiro, até em campanha autárquica, quando passava junto à Ponte do Rio, que foi interpelada por várias pessoas que vivem ali à beira e que alertaram para o cheiro, para a espuma, para a cor da água, que denota que há ali certamente situações que não estão a ser devidamente tratadas e que estão a escapar para o nosso rio. E essa é uma situação que eu sem dúvida vou continuar a acompanhar. Estou a aguardar até uma resposta que veio incorreta, não veio na sua totalidade, sobre essa pergunta que fiz derivado dessa minha visita nas autárquicas, e tenho estado a acompanhar e vou continuar a acompanhar, porque precisamos que Oliveira das Meias comece a ter uns rios muito menos poluídos, no sentido de podermos usufruir das nossas margens dos rios. Em termos de saúde, também terá alguma proposta a fazer, tendo em conta toda a sua experiência no cuidador informal? Há alguma proposta para Oliveira das Meias nesse sentido? É assim, a nível do cuidador informal, ainda foi publicado esta semana o decreto regulamentar do cuidador informal, ainda há muita coisa que depende do Governo. A nível de Oliveira das Meias, não me cabe a mim propor, cabe ao Executivo Municipal, de acordo com aquilo que existe no Estatuto do Cuidador Informal, que foi alargado recentemente, porque foi publicado agora, a um âmbito nacional, porque até aqui esteve em projeto piloto em 30 concelhos. Nós tínhamos um concelho aqui no distrito de Aveiro, que era o concelho de Castelo de Paiva. Agora cabe ao município, com este alargamento, definir também algumas estratégias que deve sem dúvida passar pelas nossas IPSS, no sentido de formar, capacitar os cuidadores informais para que não estejam tão abandonados naquele que é um ato de cuidar, muitas das vezes, de um familiar, e para o qual não estavam preparados. Projetando o futuro, o seu 4º lugar na lista de Aveiro quase que garante a sua continuidade como deputada na Assembleia da República. Quais os grandes objetivos para os próximos 4 anos enquanto deputada? Os próximos objetivos para 4 anos é dar continuidade ao trabalho, sempre em prol do meu distrito, em prol de Oliveira das Meias e, acima de tudo, em prol de Portugal, porque eu sou uma deputada da nação, fui eleita nós estamos aqui focados, porque estamos em Oliveira das Meias, muito focados àquelas que são as questões locais, que nos dizem respeito a todos nós oliveirenses, mas o meu objetivo é, a nível de âmbito nacional, tentar melhorar um bocadinho o que é a vida dos cidadãos e focar, acima de tudo, naquilo
que é as propostas do PSD, que o PSD ganhe, que realmente se consiga construir novos horizontes para Portugal, que se consiga que as famílias, as empresas paguem menos impostos, que a economia cresça, que seja muito mais robusta no sentido de criarmos mais e melhores empregos. O meu objetivo é tentar, como dizia, construir novos horizontes para Portugal nestes próximos 4 anos. E sobre a GNR de Cesar, também é uma prioridade para si? A GNR de Cesar tem sido, ao longo do meu mandato, uma prioridade. Estamos a falar de um posto que está nas condições que todos os oliveirenses conhecem. Estamos a falar de um posto que inicialmente falava-se na requalificação, agora há a questão de a GNR poder ter um quartel novo num terreno junto ao estádio do Mergulhão. Estamos a falar de um investimento significativo. Aliás, aprovamos em reunião da Assembleia Municipal, e falo da reunião de 29 de fevereiro, já a minuta, fevereiro de 2020, é importante frisar o ano, a minuta do protocolo, e há uma particularidade nessa minuta que foi aprovada, que é o protocolo caduca automaticamente no prazo de 2 anos, a contar da data da sua assinatura, se não se iniciarem as obras de construção do referido posto. Aqui há uma preocupação da minha parte, que é a obra ainda não estar no terreno, e será certamente uma matéria que eu vou continuar a acompanhar. Mas estamos a falar de abril, feitas as contas, em abril de 2022, se não houver nada, corre-se o risco de não haver, desta obra ficar sem efeito. É assim, o protocolo foi aprovado em fevereiro de 2022, a minuta do protocolo, entretanto é assinada, eu deduzo que mais 2 meses para a frente terá sido assinado. Se eventualmente a obra não for para o terreno, a autarquia terá que tomar diligências no sentido de ou fazer uma adenda ao protocolo. Eu penso que a autarquia está atenta a essa situação, no sentido de não deixar caducar, porque senão torna-se complicado, ou teremos que voltar à estaca zero, não é? Não queria dizer isso, mas pelo menos estamos a perder tempo de não ver os militares do posto da GNR de Cesar num posto novo, com condições que tanto eles como a população que tem que lá ir merecem. Alguma mensagem final que queira deixar aos oliveirenses? É confiarem no PSD. O PSD é um partido com provas dadas ao longo dos anos, somos um partido personalista, temos uma característica reformista, e neste momento o país precisa de uma reforma em determinadas áreas, na área da saúde, na área da justiça, e acima de tudo que confiem em nós, pelo histórico que temos, e se queremos construir novos horizontes para Portugal, têm de votar PPD-PSD. Muito obrigado e boa campanha. Obrigada.